Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doni aqui na área para mais uma aula de física. E hoje a gente vai falar sobre hidrostática. Bem pessoal, o que é hidrostática? Hidrostática é parte da física que estuda os fluidos em repouso, não é? E o que seriam fluidos? Bem, para a gente entender o que é fluidos, é importante a gente entender a denominação que nós temos em relação à hidrostática, que significa a estática da água. Não é? Muitas das vezes, quando a gente fala sobre fluidos de uma maneira geral, a gente acaba associando isso a líquidos, não é? Só que o que são fluidos? Não é? Qual é a definição que nós temos para fluidos? Na verdade, fluido é toda e qualquer substância que apresenta a capacidade de fluir ou escoar, ou seja, ele não possui uma estrutura, né, como nós vemos no corpo de uma maneira geral. Então a gente pode dizer que fluido é um corpo massivo que não possui forma. Como assim não possui forma? Bem, se a gente parar para pensar, todo fluido que pode ser denominado como sendo líquido ou gasoso, ele acaba assumindo o formato do recipiente que ele se encontra, né? Então, tudo o que tem massa e não possui forma, para a gente pode ser determinado como fluido, não é? E o fato dele não possuir forma faz com que a gente tenha uma física especial para conseguir enxergar como que as forças vão atuar em cima desse fluido e como que esse fluido faz força em outros elementos. Como, por exemplo, a gente entende que todo corpo massivo ele possui algo que a gente chama de peso, que é a força de interação que ele tem com o planeta que ele se encontra. No caso aqui da gente, o planeta Terra, não é? Só que um fluido, se ele não possui forma, como que ele pode exercer essa famosa força peso, não é? Muitas das vezes, quando a gente vai, por exemplo, mergulhar dentro de um certo líquido, ou seja, de uma piscina ou até mesmo do mar, a gente percebe que quanto mais profundo, não é, nós vamos, mais pressão está exercendo sobre o nosso corpo. Por que isso acontece? Porque é a forma como o fluido encontra para fazer a famosa força-peso. Já que ele não tem uma forma e ele simplesmente escoa, não conseguindo fazer com que o peso seja aplicado sobre o seu corpo, quando você está mergulhado, ele faz com que esse peso ele possa ser representado por uma grandeza que a gente chama de pressão. Pressão que é a força sobre área, não é? Então, o Teorema de Stephen, ele serve para quê? Ele serve justamente para a gente conseguir quantificar a pressão que um fluido exerce sobre um certo ponto. Bem, então, a partir do momento em que a gente já entende de uma maneira prática que quanto mais fluido acima de nós, maior é a pressão, como que a gente pode fazer isso em conta? Como que a gente pode fazer isso dentro de uma expressão? Bem, vamos entender que essa pressão ela vai ter que estar ligada ao fluido que a gente está visualizando. Por exemplo, a água é um fluido e a gente sabe que a água exerce uma pressão. Agora, a gente pode falar também da pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar. Sim, o ar também é um fluido, pessoal. E a partir do momento em que a gente tem diferentes pontos dentro da nossa atmosfera, a gente percebe que a gente acaba tendo pressões diferentes. Como, por exemplo, a pressão em em altitudes, né, elevadas. Né? Quando, por exemplo, a gente tem um jogo de futebol em um local onde a densidade do ar ela é um pouco diferente. Não é? Isso a gente se preocupa principalmente em relação ao famoso ar rarefeito. Isso é algo que está ligado diretamente à pressão que o ar está exercendo naquela posição. Ou seja, quanto mais alto a gente se encontra dentro da nossa atmosfera, menos fluido nós temos sobre a nossa cabeça, menos ar nós temos sobre a nossa cabeça. Então, menor acaba sendo a pressão atmosférica naquele local, não é? E isso a gente acaba entendendo que o ar ele exerce uma pressão de forma diferente, não é? Da água, justamente por conta da sua densidade. Densidade é a grandeza física que diferencia um fluido do outro, não é?
Então, quando a gente acaba calculando essa pressão, nós temos que a densidade, não é? É o fator preponderante que vai fazer com que a gente tenha maior ou menor pressão. A gravidade no local e a altura do fluido que está sobre as nossas cabeças. Só que o teorema de Stevin ele vai um pouquinho além. Ele entende que toda vez que a gente está fazendo uma verificação de pressão, a gente está comparando uma pressão em um ponto com um outro ponto. Como, por exemplo, se a gente estivesse mergulhando dentro do mar. A gente vai estar comparando a pressão que está sendo exercida pelo nosso corpo a partir do ponto em que a gente não estava mergulhado naquele local. Mas quando a gente não mergulhou, por exemplo, na piscina ou na praia, nós tínhamos uma pressão atuando sobre o nosso corpo, que no caso era a pressão atmosférica. Então, o teorema de Stevin ele é denominado através da a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Como assim, professor? Perceba que aqui nós temos dois pontos. Um ponto que a gente chama de Q e um ponto que a gente chama de R, não é? Se a gente fosse analisar, percebemos que aqui nós temos um mesmo fluido, ok? Então aqui, ó, essa altura ela proporciona uma pressão e essa outra altura aqui ela proporciona uma outra pressão. E como que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso através dessa expressão que nós temos aqui. Se a gente for calcular a diferença de pressão entre esses pontos, nós vamos estar aplicando aquela formulazinha que eu demonstrei para vocês. Densidade, né, no caso do líquido, a altura que nós temos em um certo ponto vezes a gravidade, menos a densidade do líquido, a altura do ponto e a gravidade. E com isso a gente consegue chegar na expressão que define o teorema de Stevin. Teorema de Stevin que serve para que a gente consiga calcular a pressão exercida em um ponto sobre um fluido, né? Através de um fluido. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Para trazer um pouco mais de realidade para o teorema que a gente viu. Ele fala o seguinte: na figura abaixo é fornecida a profundidade de um lago em 3 pontos diferentes. A, B e C. A gente percebe que a diferença entre esses pontos é o que? A profundidade que nós temos de, no caso, água, né? Porque a gente está falando de um lago. Sabendo-se que em qualquer ponto da superfície a pressão é de 1 atm, pode-se concluir que as pressões absolutas no ponto A, B e C valem em atm respectivamente. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que quando nós utilizamos o teorema de Stevin, que é denominado como sendo pressão igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura do fluido que nós temos, esse teorema aqui ele calcula a nossa fórmula, a nossa pressão em Pascal, não é? Pascal, que é visto por nós como sendo Newton por metro quadrado, não é? E aqui ele deu uma representação para a gente em ATM. E qual é a ligação que nós temos entre ATM e Pascal? Bem, a gente entende que um ATM ele tem exatamente 1 vezes 10 elevado a 5 pascais, não é? Ou seja, essa é a regra de conversão que nós temos entre essas duas unidades. Ou seja, basta, se a gente quiser passar de ATM para Pascal, basta a gente multiplicar por 10 elevado a 5. E quando a gente quer ir de Pascal para ATM, basta a gente fazer o quê? A operação inversa, que no caso é dividir, ok? Vamos calcular qual é a pressão exercida pelo fluido no ponto A, ou seja, no caso aqui pela água no ponto A. A gente sabe que a densidade da água, não é? Ela é constante e ela é sempre igual a 1 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico, não é? Ou seja, 1000 quilos por metro cúbico. Sabendo-se que a gente tem no ponto A 10 metros, né, de água
acima do ponto A, a gente calcula que a pressão exercida no ponto A vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Então, quer dizer que a pressão no ponto A vai ser 1 vezes 10 ao cubo vezes 10 vezes 10, que no caso aqui vai ser o quê? 1 vezes 10 elevado a 5, não é? No caso aqui, Pascal. Só que ele quer que a gente veja isso em ATM. Então, no caso aqui, ó, PA para a gente vai ser visto como sendo um ATM. Esse 1 ATM, pessoal, é a pressão exercida pela água e não pela pressão da superfície. Só que quando a gente fala sobre pressão, na verdade, a gente está fazendo um somatório de pressões. Então, se a gente mergulha dentro de uma piscina, a gente não descaracteriza a pressão que estava anteriormente acima da gente, que era a pressão atmosférica. Então, nesse ponto, conforme a gente está falando sobre pressão de fluidos, não é? Sempre que a gente está mergulhando dentro de um fluido que está sobre um outro fluido, a gente faz o somatório desses fluidos. Então, a pressão exercida no ponto A, ela vai ter como total, não é? A pressão que ele tinha anteriormente, que era de 1 atm, mais a pressão exercida pela água, que no caso era de 1 atm também, que a gente pode pensar que é de 2 atms. A gente já teria como marcar aqui a letra D como sendo a alternativa correta. E por que eu posso dizer que é a letra D que é a alternativa correta? Bem, uma das coisas que a gente pode caracterizar dentro dessa visualização é que a cada 10 metros, não é, de profundidade que nós temos dentro da água, não é, dentro da água, a gente percebe que a gente adiciona 1 atm ao nosso total. Então, quando a gente fizer, por exemplo, para 20 metros, não é? Se a gente colocar aqui, ao invés de 10 metros, 20 metros, a gente teria 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal como sendo a pressão exercida pelo fluido, o que daria para a gente 2 atms. Então, o total, quando a gente somasse com a pressão atmosférica, daria 3 atm como total, continuando validando aqui para a gente a alternativa D como sendo a alternativa correta. Ok, pessoal? Esse foi um dos exemplos que nós temos do teorema de Stevin. Bem, quando a gente fala sobre fluidos de uma maneira geral, o princípio de Pascal ele é uma aplicação bem clara de como que o estudo físico das coisas que nos cerca faz com que a gente tenha um ganho mecânico, não é? Muitas das vezes a gente acaba utilizando o princípio de Pascal quando a gente quer, por exemplo, pensar numa direção hidráulica, não é, utilizada no carro, quando a gente quer utilizar um elevador hidráulico, não é? Muitas das vezes nós utilizamos o fluido para que ele exerça a grande força que a gente teria que realizar. Como assim, professor? Bem, o princípio de Pascal ele garante o seguinte. Ele garante o seguinte, pode ser definido como a diferença de pressão como consequência da diferença na elevação de uma coluna de um fluido. Veja bem, o que ele quis dizer o que ele quis dizer para a gente em relação a isso? Que a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse outro ponto aqui, não é? Então, se de alguma forma eu deslocar um desses êmbolos, não é? Isso aqui é um ponto a qual a gente consegue fazer com que ele se movimente, não é? Então, a partir do momento em que eu desloco esse êmbolo para baixo, não é? Eu vou ter aqui uma diferença de pressão que vai fazer com que nós tenhamos esse ponto de cá subindo, para que haja uma compensação, para que a pressão dentro, não é, desse elevador hidráulico ou de qualquer outro elemento que a gente tem ali, ele esteja sobre a mesma pressão, não é? Então a gente pode pensar que no caso aqui, ó, P2 é igual a P1. E como a gente bem sabe, não é? Como a gente já viu isso várias vezes, a pressão ela é o quê? A pressão ela sempre vai ser vista por nós como sendo a força dividido pela área. Então, se P1
é igual a P2, eu posso dizer que força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Professor, ainda não ficou claro para mim como que o fluido vai fazer esse ganho mecânico para a gente. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Esse exemplo ele fala o seguinte: um adestrador quer saber o peso de um elefante. Utilizando uma prensa hidráulica, que é um elevador hidráulico, ele consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados de área, exercendo uma força vertical F equivalente a 200 newtons. Gente, 200 newtons é a força que está ligada a, por exemplo, ao peso de 20 quilos de algum elemento. Então a gente está sustentando o peso de um elefante, né, com uma massa, não é? Se a gente tiver uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a gente vai ter uma massa ali de o quê? Uma massa de 20 quilos sustentando o peso de um elefante inteiro, não é? Esse é o ganho mecânico real que a gente tem com uma prensa hidráulica. Motivo pelo qual nós temos dentro das oficinas, não é, aqueles elevadores hidráulicos, não é, para que a gente consiga levar o peso de um carro apenas apertando um botão, né? Ou seja, com um motorzinho que não necessariamente vai realizar aquele trabalho inteiro, não é? E aí, como que a gente tem esse ganho mecânico? Pela diferença das áreas que nós temos dos nossos pistões. Ou seja, o elefante ele fica no pistão grande e a força que eu faço fica no pistão pequeno. Por quê? A razão entre a força e o pistão é o que vai fazer com que nós tenhamos a pressão, não é? Então, quando eu faço aqui, ó, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre a área 2, eu tenho que pensar que, por exemplo, vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. A força que nós temos no pistão 1, nesse caso, é a força que está ligada ao peso do nosso elefante, que eu vou chamar aqui de P, não é? A área, no caso, ele falou para a gente que é de 2.000 centímetros quadrados. A força que a gente faz no pistão 2, ele falou para a gente que é de 200 newtons. Então, vou colocar aqui 200 newtons. E ele falou para a gente que o pistão do outro lado ele tem uma área igual a 25 centímetros quadrados, ok? Bem, a minha pressão aqui no caso, o meu peso nesse caso vai ser o quê? Se a gente dividir aqui, ó, 24 por 25, a gente encontra 8, e o 2.000 que está dividindo, a gente passa para lá multiplicando, vai dar 16.000 newtons, pessoal. Ou seja, esse é o peso do elefante, não é? Então, se a gente fosse pensar na massa desse elefante com a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado, a gente teria 1.600 quilos, ou seja, mais de 1 tonelada sendo sustentado, não é? Pelo peso de 20 quilos de algum elemento, não é? Se a gente fosse pensar assim, 20 quilos seria 4 sacos de arroz, né? De 5 quilos. Então, a ideia é que a gente está aqui tendo esse ganho mecânico pelo conhecimento que nós temos acerca da hidrostática. Bem, um outro ponto muito importante que nós temos dentro da hidrostática são os vasos comunicantes. O que seriam vasos comunicantes? São vasos que estão interligados entre si. E aí nós temos o seguinte, vasos comunicantes é o nome dado a um conjunto de recipientes que contém um fluido homogêneo, ou seja, um fluido a qual a gente tem ali o mesmo elemento, não é? Quando se acomoda o líquido, ele equilibra-se à mesma profundidade em todos os recipientes, independente de sua forma ou de seu volume. Galera, como esses vasinhos eles estão abertos, o que a gente tem que parar para pensar? A gente tem que parar para pensar que quando a gente interliga, quando a gente pensa nesses diferentes pontos, a gente acaba tendo pressões ali que estão sendo exercidas de maneira contrária. E aí a gente tem que parar para pensar o que acontece com os sistemas de uma maneira geral, quando eles estão com pressões diferentes, não é? Por exemplo, se a gente encher o nosso pulmão de ar e pressionar o ar na boca,
a gente percebe que quando a gente abre a boca, o ar ele simplesmente vai, não é? Por quê? Porque ele está numa região de grande pressão e ele quer ir para uma região de baixa pressão. Esse movimento ele é único, ele na verdade é espontâneo, acontece com qualquer outro sistema. Um sistema, de uma maneira geral, de forma natural, ele sempre quer ir para um ponto de menor pressão, não é? Então, o que garante a ideia dos vasos comunicantes? Ele está dizendo o seguinte, ó, nós temos aqui mesmo fluido, formas diferentes, mas o que a gente precisa pensar? Se eles estão assentados, ou seja, se eles estão estáticos, automaticamente eu tenho que pensar que a pressão 1 é igual à pressão 2, que é igual à pressão 3. Por que eu tenho que pensar isso, professor? Porque se algum desses líquidos tivessem pressões diferentes, automaticamente o nosso sistema seria empurrado para o equilíbrio. Então, se eu começar a jogar água aqui, por exemplo, não é? Automaticamente todos os outros líquidos, eles subiriam juntos com ele. Por quê? Para que fique garantida essa ideia da pressão, não é? Para que a pressão naqueles pontos de baixo, eles sejam exatamente iguais. Muitas das vezes a gente tem esse sistema na nossa própria casa. Quando a gente tem mais de uma caixa d'água na nossa casa, a gente interliga elas na parte de baixo e nós temos água caindo na parte de cima. Então, se você abrir a caixa d'água, as caixas d'água na casa de vocês vão perceber que elas sempre vão estar à mesma altura. Por quê? Por conta desse teorema dos vasos comunicantes que nós temos. E aí, pessoal, nós temos algumas relações interessantes. E se um dos nossos fluidos eles fossem diferentes? E se de alguma forma eu monto um vaso que está comunicado a outro, não é? Com fluidos diferentes, como é, por exemplo, essa regrinha aqui dos vasos em U que eu estou verificando. Eu tenho um fluido que está amarelo e eu tenho um fluido que está azul. O que eu estou percebendo? Que eles estão desnivelados, não é? Mas espera aí, eu vou garantir para vocês que ele está estático. Como é que isso poderia estar acontecendo? Como? Bem, o que a gente tem que parar para pensar é o que a gente aprendeu com os vasos comunicantes. A gente aprendeu com os vasos comunicantes que se a gente pegar dois pontos, não é? Dos nossos vasos comunicantes, eles necessariamente precisam estar sobre uma mesma pressão, não é? Então eu tenho que aqui, ó, a pressão nesse ponto aqui, né, que está sendo exercida pelo fluido 1, é igual ao ponto que está exercido no ponto 2 que eu marquei aqui, ó, ponto 1 e ponto 2. Professor, como é que esses líquidos eles conseguem ficar separados? A gente tem que pensar aqui, pessoal, que nós temos de alguma forma uma mistura heterogênea, ou seja, são dois elementos que têm naturezas diferentes. Então, provavelmente, um é polar e o outro é polar, então eles não vão se misturar, como é, por exemplo, a água e o óleo, não é? E o que a gente acaba tirando dessa ideia de água e óleo? Eles possuem densidades diferentes e a gente sabe que a densidade do óleo é menor que a densidade da água. Por quê? Porque o óleo ele fica em cima quando a gente tenta misturar eles. Não é? Então, de uma maneira geral, o que a gente precisa pensar? Bem, se as pressões elas são iguais, a pressão que nós temos aqui é a pressão exercida por esse fluido, que a gente está chamando aqui de 1. Bem, como é que um fluido ele exerce pressão? Através do teorema de Stevin, que a gente viu no início da aula. Então, a pressão 1 vai ser densidade 1 vezes a gravidade vezes a altura que a gente está chamando de H1. Bem, pressão exercida no ponto 2 vai ser, nesse caso aqui, pelo fluido 2, que tem uma densidade 2, a gravidade é a mesma para os dois casos, e aqui a gente está chamando a altura desse fluido de H2. Então, se a gente simplificar aqui, cortando a nossa gravidade, nós temos que D1H1 é igual a D2H2. E essa, pessoal, é a fórmula que acaba sendo utilizada para cálculo de diferentes líquidos que estão em um vaso em um. Como é, por exemplo, esse exemplo?
O tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B, em equilíbrio, ou seja, o nosso sistema aqui ele está parado. As alturas das colunas A e B, medidas em relação à linha de separação dos líquidos, valem 50 e 80 centímetros, respectivamente. Sabendo que a massa específica de A, ou seja, o que é massa específica, pessoal? Massa específica é densidade, tá? Não se esqueçam disso. É 2 vezes 10 elevado ao cubo, determine a massa específica do líquido B. Bem, vamos aplicar o que a gente acabou de ver. D1, H1 é igual a D2, H2. Bem, vou chamar de 1 esse aqui, vou chamar de 2 esse aqui. Densidade de B, que é o que a gente quer calcular, vezes a sua altura, que nesse caso é 80. Por que é 80 centímetros? Porque a gente pegou aqui, pessoal, exatamente o mesmo ponto, não é? Ou seja, pegamos essa altura, né? Esse nível aqui para o ponto B e esse nível aqui para o ponto A. E isso garante para a gente que eles estão sob a mesma pressão, tá bom? Então, aqui a gente tem a densidade do líquido A, que no caso é 2 vezes 10 elevado ao cubo, e a altura do líquido 2 é de 50 centímetros. A gente tem que a densidade de B, então, vai ser o quê? Vou cortar 0 com 0. A gente tem aqui, ó, 5 vezes 2, 10 vezes... vou deixar 10 vezes 10 ao cubo dividido por 8, não é? Bem, se a gente fosse calcular aqui, a densidade do líquido B daria algo no entorno, não é? Se a gente fosse 10 dividido por 8, daria algo no entorno de 1,2 vezes 10 elevado ao cubo quilogramas por metro cúbico. E olha que interessante, pessoal, aproximadamente, né? Que aqui a quantia continuaria. O que a gente tem que parar para pensar? A gente teria que parar para pensar aqui que a densidade do líquido B ele é menor, não é? E esse é um motivo por qual ele acaba tendo a altura maior que o outro líquido, não é? Essa é a diferença que nós temos. Bem, pessoal, espero que a aula tenha sido agradável, bons estudos e até a próxima!